E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o João. E você sabe que dia é hoje? Bom, hoje tô gravando no dia 28 de maio de 2025 e hoje é o Dia Mundial da Lontra e do Hambúrguer. E olha só o que eu tenho em mãos para comemorar um dia tão especial. Um Big King, galera, diretamente da minha franquia de hambúrgueres preferida, que é o Burger King. Se vocês me dão licença, eu vou saborear isso aqui e já volto. Estou de volta e olha que lanche bom. Vamos dar sequência aqui agora à nossa apresentação. Como eu disse, hoje é dia 28 de maio de 2025, Dia Internacional da Lontra e do Hambúrguer. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as datas em si, sua importância e como cada dia surgiu. Sobre o Dia da Lontra, né? Ele tem três pontos principais. Primeiro é, obviamente, homenagear e celebrar a sua existência. Assim como qualquer dia internacional, um dos motivos é sempre celebração. Aqui não é diferente. O segundo grande motivo é conscientizar a população sobre o estado de conservação da espécie. As lontras elas estão ameaçadas de extinção e criar um Dia Internacional da Lontra chama a atenção do público para essas pautas de conscientização. E o terceiro é apoiar justamente a sua preservação por meio da educação. Então, tendo um Dia Mundial da Lontra, vários eventos acontecem ao redor do mundo todo e esses eventos geralmente têm cunho educativo, né? Para conscientizar novamente as pessoas. Né? Então, ter uma data específica, como eu disse, possibilita a criação de mais eventos que chamem a atenção para essas pautas. Agora um pouco sobre a instauração desse dia, né? Ele foi criado pela International Otter Survival Fund, que é essa sigla aí que está na tela. Anteriormente, né, lá por meados de 2009, ela se chamava Otterly Mad Week, Semana Lontralmente Maluca, em uma tradução livre assim. Ela só foi virar o Dia Internacional da Lontra em 2016, beleza? O importante desse dia aqui é que vocês sabem que ele não tem data fixa. Ele acontece todo ano, sempre na última quarta-feira de maio. Acredito que isso seja porque veio de uma semana da lontra. Eu fico falando ontra, semana da lontra. E, e eu acredito que por isso que ele não tem uma data fixa, beleza? Agora é sobre o hambúrguer, né? Novamente, ele tem como uma das importâncias principais aí celebrar a existência desse alimento tão consumido mundialmente, né? E outro ponto que eu achei interessante foi justamente encorajar a galera a testar mais receitas de hambúrguer, né? Quer dizer, para celebrar o dia do hambúrguer, você vai fazer igual eu, vai comer um hambúrguer, né? Ou deveria, pelo menos. E aí, motivadas por essa data, as pessoas podem acabar querendo testar novas receitas em casa mesmo. E um outro ponto interessante é a preservação cultural, né? Querendo ou não, o hambúrguer ele faz parte da cultura mundial, como eu disse, e é importante que a gente preserve esse tipo de marco histórico, né? Bom, a gente não tem tanta informação assim sobre as culturas mais antigas, né? Como civilizações bem antigas, tipo o Egito Antigo, eu tô falando muito antigo, porque eles não mantinham tanto registro de tudo quanto a gente mantém hoje em dia, né? Eles mantinham bastante, sim, além da barreira de linguagem, né, que também dificulta tudo isso, mas hoje em dia tudo é registrado, né? E é muito importante que a gente preserve esse tipo de coisa, né? Porque vai que no futuro as pessoas param de comer hambúrguer. Nunca se sabe. E a instauração dessa data é um pouco mais difícil de localizar, assim, que não se sabe ao certo por que escolheram essa data, né? Tem várias teorias. Uma delas é justamente a Feira Mundial de Saint Louis, que aconteceu na cidade que leva o mesmo nome da feira, né? Ela foi uma feira que ocorreu durante vários meses do ano de 1904, lá nos Estados Unidos. E alguns teóricos dizem que no dia 28 de maio de 1904 um cara apresentou o hambúrguer, ele já existia, ele não criou o hambúrguer, mas ele apresentou para todo mundo que estava ali na feira como um novo alimento inovador. E acreditam que foi ali que o hambúrguer se popularizou de verdade nos Estados Unidos, porque tinha muita gente nessa feira, né? Ela era inclusive chamada de Feira Universal, Exposição Universal, tem alguns nomes aí. E essa data aqui já é uma data fixa, todo ano é sempre no mesmo dia.
Agora vou falar um pouco mais sobre as lontras, né? Eita, o slide ficou, ficou zoado ali, mas está escrito sobre as lontras. Bom, elas são seres de 55 a 120 centímetros. Óbvio que isso varia bastante, né? A gente vai encontrar lontras maiores, lontras menores. Elas podem pesar por volta ali de 35 quilos no máximo, né? Novamente, esse número pode variar, pode exceder esse limite. Elas têm hábitos noturnos e seu habitat natural geralmente são áreas com rios. Botei um asterisco ali porque tem uma exceção, existem lontras marinhas, mas elas geralmente vivem é, por volta de rios, na margem dos rios, mas também em lugares onde os rios se encontram com os mares. E outro ponto interessante é que o macho dessa espécie geralmente vive isolado, beleza? Quando você encontra lontras em grupos, e elas são animais bem sociáveis entre si, geralmente vão ter as fêmeas com seus filhotes. O macho ele só se junta na época do acasalamento, beleza? Como eu disse antes, ela está ameaçada de extinção. E um ponto muito interessante é que elas possuem duas camadas de pelagem. Uma camada mais externa, que serve para isolar da água, e uma camada interna, que serve como isolante térmico. Ela faz alguns barulhos parecidos com assovios, chiados e guinchos, né? Não sei se eu posso falar assim. Bom, ela assobia, chia e guincha, né? E é capaz de atingir velocidades de mais ou menos 12 quilômetros por hora. Bastante rápido para um bicho pequenininho, né? Aqui, o tempo que ela consegue ficar embaixo d'água sem respirar é por volta de 6 minutos. Botei um asterisco ali também porque isso varia. E eu vi em alguns lugares falando que as lontras que vivem em rios, elas conseguem ficar mais tempo sem respirar do que as lontras que vivem no entorno de mares, assim. Aqui eu botei algumas informações sobre as classificações dela, acredito que é classificação que se fala. Um ponto importante aqui de ressaltar, eu devia ter ressaltado no começo do vídeo, mas não falei. Eu não sou biólogo e nem sou formado em gastronomia para ter autoridade para falar sobre esses dois assuntos. Então é bom que eu diga isso no vídeo, devia ter falado no começo para chamar mais atenção, mas estou falando aqui agora. Tudo que está aparecendo aqui foram fontes de pesquisas que eu fiz, com a fonte ali embaixo. E, bom, se você discorda ou quiser complementar, por favor, vá até a seção dos comentários, porque eu sou uma pessoa que gosto de ter a informação correta, e então, se alguma coisa aqui está errada, sinta-se à vontade para me corrigir nos comentários. Isso vai ser de muito valor também para a galera que estiver assistindo o vídeo. Bom, Reino Animalia, né? São animais. Filo Chordata, isso diz respeito à notocorda. É uma estrutura que eu não vou saber falar muito bem, mas eu sei que é isso aí. É, Ela tem a ver com coluna vertebral. Coluna vertebral. Tem a ver com isso aí. Então, tipo assim, não sei se é isso, mas provavelmente diz que são animais vertebrados, né? Pô, posso estar cuspindo desinformação aqui. Mas enfim. Elas são da classe Mammalia, mamíferos, né? Infraclasse Placentália, eu acredito que tem a ver com placenta, né? Ordem carnívora, são animais carnívoros, né? Elas comem ali peixes, camarões, moluscos. Esse é mais ou menos a dieta delas, né? Família Mustelidae. Essa é uma família muito interessante. Não tenho muita coisa para falar aqui, mas eu já lembro que em outras pesquisas aí da vida eu já ouvi falar sobre essa família. Os mustelídeos, aí, se eu não me engano, é a família dos furões, inclusive. São animais bem curiosos, né? As lontras são animais bem brincalhões, assim. Isso não quer dizer que elas são amigáveis com os humanos, mas quando você encontrar elas na natureza, frequentemente elas vão estar brincando umas com as outras, assim. Um comportamento muito interessante. E a subfamília Lutrinae, né? Que é justamente o que a gente chama de lontras, né? E aí a gente vai ter vários gêneros, né? Que estão ali do lado, né? Tem a ariranha, a lontra norte-americana, chugungo, lontra marinha, lontra europeia, vários tipos aí de lontra para você escolher a sua preferida, né? Vamos lá. Sobre os hambúrgueres agora, né? Cara, os hambúrgueres, eles são preparados de carne, geralmente moldados em formato circular ou arredondado pelo menos, né? E servidos em sanduíches
ou seja, com pão, né, o formato de carne, o preparado de carne, ele fica entre duas fatias de pão, né? E frequentemente ele é acompanhado de molhos e outros ingredientes, como cebola, picles, alface, tomate, queijo, bacon. É muito comum você encontrar o hambúrguer acompanhado desses ingredientes. E aí existe uma certa ambiguidade, pode-se dizer assim, porque muita gente usa o termo hambúrguer para se referir ao lanche, né, ao sanduíche com carne de hambúrguer. Mas outras pessoas também se referem a esse tipo de preparado como hambúrguer, bife de hambúrguer. Então é bom tomar cuidado aí com esse duplo sentido da palavra hambúrguer, né? Bom, como eu disse, a origem dos hambúrgueres ela é um pouco incerta, mas muito provavelmente, né, até pelo nome, tem a ver com a cidade de Hamburgo, na Alemanha. É, o primeiro registro que se tem nos Estados Unidos, né, a gente associa muito o hambúrguer com os Estados Unidos. E o primeiro registro que a gente tem dele nos Estados Unidos é em 1836. É um cardápio de uma lanchonete que eu não sei o nome, é, que tem lá o hambúrguer descrito nesse cardápio, né? Então é o primeiro registro oficial que a gente tem aí de hambúrgueres nos Estados Unidos. Apesar de que, como eu disse, ele só foi se popularizar lá por volta de 1904. Aí tem outras teorias também, né, de que, por exemplo, na Mongólia já existia hambúrguer aí, tem registros de que registros não, teorias, né? Não consegui achar nada oficial. Procurei, não consegui achar, mas eu vi gente falando aí, falar assim pra ficar, para não me comprometer, né? Vi gente aí falando que tem lugares que relatam que na Mongólia já tinha hambúrguer, né? Época de Gengis Khan, assim, mais ou menos, né? Falar Mongólia é muito genérico. E também vi registros falando que o surgimento do hambúrguer foi ocidental. Ocidental. Acidental. É, a galera tava ali consumindo o seu pão com salsicha, que também é um outro alimento ali muito cultural, muito popular, também em regiões como a Alemanha, né? A galera consome bastante esse tipo de alimento. Nunca fui, mas meu conhecimento popular aponta isso aí. E dizem que num dado momento acabou a salsicha, o cara olhou pro lado, tinha uma carnezinha dando sopa, foi lá e colocou dentro do pão, a galera gostou e começaram a vender como um lanche próprio, assim. Então tem essa teoria da origem acidental do hambúrguer, né? E aí agora vamos falar um pouquinho desse cara aí, ó, o Robert Falkenberg. Ele foi um tenista é, de origem estadunidense e brasileira misturada ali. Ele foi um tenista vitorioso, inclusive ganhou campeonatos. Não vou saber o nome dos campeonatos aqui, mas na minha pesquisa descobri que ele ganhou campeonatos importantes. E em um dado momento ele veio para o Brasil, é, com suas raízes brasileiras aí, né? E trouxe essa parte da cultura americana, do hambúrguer, né? Como eu disse. A gente não sabe se a origem do hambúrguer é americana, mas hoje em dia liga-se muito o hambúrguer à cultura americana. Então, por volta de mais ou menos da década de 50, né? 1950, nessa década aí, ele foi ao Rio de Janeiro e abriu uma franquia de hambúrgueres muito famosa, que hoje a gente conhece como Bob's, né? Bob é apelido de Robert, né? Eu descobri nessa minha pesquisa que Bob's tinha a ver com Robert, né? Eu sabia que era um apelido de Robert, mas eu não sabia que era sobre esse Robert aí, né? Achei que era só um nome comum, assim. E o Bob's é uma das franquias nacionais aí de hambúrguer. É, hoje o hambúrguer ele é cultural no mundo todo. Ele é consumido em todos os continentes aí. Não sei se é consumido na Antártica, mas enfim. Nos outros continentes ele é bastante consumido. E é muito interessante ver como ele se adapta a diferentes culturas, né? Você vai ver que dependendo dos países que você passa, e até mesmo estados, assim, né? Dentro do próprio Brasil já tem muita variação em como as pessoas consomem hambúrguer, mas ela varia muito mais assim quando você vai de um país para o outro, né? As pessoas consomem de jeitos diferentes. Então, é comum você ver em países que têm muita tradição muçulmana as pessoas adaptando o hambúrguer, né? Eu vi lanchonetes que têm áreas separadas para públicos diferentes, porque tem certas religiões que envolvem restrições de encontros de tipo assim, mulheres solteiras não podem
encontrar homens. Eu não sei direito como funciona, mas eu vi que as lanchonetes dividem essa questão para que as pessoas consigam consumir na mesma lanchonete sem estar no mesmo ambiente. E aí o hambúrguer vai se adaptando por volta do mundo todo a esse tipo de cultura, né? Na Índia, onde as pessoas não consomem tanto carne bovina, variações do hambúrguer com carne de porco, carne de frango são muito mais populares, por exemplo. Então ele já deixou de ser um alimento por si só, já é um ícone cultural global. Então merece uma data para ser comemorada, né? E aqui agora vamos para os meus preferidos, né? Bom, como lontra preferida, eu coloquei essas duas aí, cara, porque eu acho muito bonitinho o fato de que as lontras geralmente se agarram umas às outras assim para dormir. Eu não sei se isso é muito frequente, mas tem registros disso. E eu vi que às vezes elas fazem isso com algas, por exemplo, elas se enrolam em algas e aí dormem uma do lado da outra assim para não se perder. Mas elas também fazem isso com as próprias mãos, as patinhas, né? Elas ficam de mãos dadas ali e começam a dormir, então é muito fofinho. Eu botei como minhas lontras preferidas aqui. E como o meu hambúrguer preferido, cara, eu não consigo chegar num consenso, mas um que eu gosto bastante, definitivamente é o meu preferido do momento, é o Mega Stacker Rodeio 3.0 do Burger King, cara. E eu gosto muito desse hambúrguer pelo fato dele ter muita carne e onion rings. Quem me conhece sabe aí, eu sou um grande fã de onion rings. Esse hambúrguer é simplesmente muito bom, galera. Recomendo aí, se você puder. Agora vamos para as menções honrosas, né? Bom, como menção honrosa das lontras, né? Eu vou falar sobre a ariranha. E, cara, a ariranha é fenomenal. A lontra brasileira aí, não só no Brasil, né? Mas é uma lontra diferenciada, assim, né? Muita gente fala, já ouvi locais falarem que ela é mais agressiva, né? É um bicho mais agressivo aí, mais feroz, voraz. E ela é maior também, né? Como eu disse, as lontras geralmente variam até mais ou menos 130 centímetros, a ariranha já pode chegar a 180 centímetros, então ela é bem maior do que o normal das outras lontras, né? E aqui, como menção honrosa dos hambúrgueres, eu trouxe o hambúrguer de frango, que eu acho particularmente underrated. Eu odiava o hambúrguer de frango antes de provar. Eu achava uma ideia terrível. O hambúrguer tem que ser de carne bovina, mas como a gente já viu aqui nessa apresentação, o hambúrguer ele se adapta às culturas. E cara, quando eu provei o hambúrguer de frango, especificamente esse aqui da foto, que é de uma franquia local aqui, por volta de onde eu moro, ele é muito bom, cara. Eu achei muito bom. Então, assim, eu não sei se é comum que os hambúrgueres de frango sejam bons, mas o que eu provei, que foi esse aí, eu gostei bastante. E talvez seja até por causa das onion rings, que eu acabei de falar que eu gosto bastante também. Mas eu recomendo aí, se você nunca provou, encontre um lugar bom, recomendado aí, porque eu só provei por causa de recomendações dos meus amigos. Então procure um lugar recomendado aí e faça o teste. Me diga aí nos comentários o que você achou.